Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, exploraremos a vida e o legado de uma das figuras mais controversas e influentes do século XX, Iosif Stalin. Nascido em 1878 na pequena cidade de Guri, na Geórgia, Stalin se tornou uma das personalidades mais poderosas e temidas da história moderna, moldando o destino da União Soviética e impactando profundamente a política global. Stalin ascendeu ao poder em meio a tumultos revolucionários e guerras devastadoras, transformando a União Soviética de uma nação agrária em uma superpotência industrial. Mas esse progresso veio com um preço imenso, marcado por uma brutal repressão política, expurgos sangrentos e um regime de medo e controle absoluto. Iosif Vissarionovich Djugasvili nasceu em 18 de dezembro de 1878, na cidade de Guri, na Geórgia, então parte do Império Russo. Seu pai, Vissarion Djugasvili, era um sapateiro alcoólatra que frequentemente abusava da família, e sua mãe, Ekaterina Zladze, trabalhava como lavadeira para sustentar a casa. As condições de vida da família Djugasvili eram extremamente difíceis. O alcoolismo do pai e a violência doméstica tornaram a infância de Iosif tumultuada e cheia de desafios. Apesar das adversidades, Ekaterina, determinada a proporcionar uma vida melhor para o filho, conseguiu que Iosif fosse aceito no Seminário Teológico Ortodoxo em Tbilisi. No seminário, Iosif destacou-se academicamente, mas também começou a questionar as tradições e doutrinas religiosas que lhe eram ensinadas. Foi durante esse período que ele teve seu primeiro contato com a literatura proibida, incluindo os textos de Karl Marx e Friedrich Engels. Essas leituras, combinadas com as conversas clandestinas com colegas igualmente curiosos, plantaram as sementes do marxismo em sua mente jovem. A desigualdade e a injustiça que via ao seu redor tornaram-se mais claras e insuportáveis à medida que ele se aprofundava nas ideias revolucionárias. Em 1899, apenas um ano antes de concluir seus estudos, Iosif foi expulso do seminário. A decisão foi tomada devido à sua participação ativa em grupos subversivos e à disseminação de ideias antirreligiosas e revolucionárias entre os estudantes. A expulsão marcou uma virada definitiva na vida de Iosif Djugasvili. Longe do caminho clerical, ele se imergiu completamente no movimento revolucionário, adotando o pseudônimo Stalin, que significa Homem de Aço. Esta fase inicial de sua vida revolucionária o levaria a se tornar uma figura central na história da Rússia e do mundo, culminando em seu papel como um dos líderes mais poderosos e controversos do século XX. Após deixar o seminário, Stalin se envolveu profundamente nas atividades revolucionárias. Em 1901, juntou-se ao Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR, alinhando-se com a facção bolchevique liderada por Vladimir Lenin. Dedicando-se inteiramente à causa revolucionária, Stalin atuou como organizador e agitador, principalmente no Cáucaso, onde as tensões sociais e políticas eram particularmente intensas. Para financiar o partido e suas atividades, Stalin se envolveu em ações clandestinas e frequentemente ilegais, incluindo assaltos a bancos, conhecidos como expropriações. Esses assaltos eram arriscados, mas proporcionavam os fundos necessários para manter o movimento bolchevique ativo e operacional. A vida de clandestinidade era cheia de perigos. Stalin foi preso várias vezes pela polícia czarista e passou longos períodos exilado na Sibéria, onde as condições eram extremamente duras. No entanto, esses desafios apenas fortaleceram sua determinação e seu compromisso com a causa revolucionária. Durante seu tempo no POSDR, Stalin desenvolveu uma reputação de ser implacável e eficiente. Sua habilidade em organizar greves, manifestações e outras atividades subversivas o tornaram um membro valioso para os bolcheviques. Ele era conhecido por sua habilidade estratégica e sua disposição para tomar decisões difíceis, características que mais tarde seriam cruciais em sua ascensão ao poder. Mesmo nos períodos de exílio, Stalin manteve comunicação com o partido, escrevendo artigos e panfletos que ajudavam a sustentar o moral dos camaradas revolucionários. Sua dedicação incansável à causa o levou a escalar rapidamente nas fileiras do partido. Quando a Revolução de 1917 começou, Stalin estava bem posicionado para desempenhar um papel significativo. Sua experiência nas atividades clandestinas, sua habilidade organizacional e sua lealdade à causa bolchevique o tornaram uma figura central nos eventos que levariam à queda do regime czarista e à ascensão dos bolcheviques ao poder na Rússia. Assim, essa fase de sua vida foi crucial para moldar Iosif Stalin como um líder revolucionário, preparando-o para os papéis que desempenharia nas décadas seguintes, incluindo sua eventual liderança da União Soviética. Com o colapso do regime czarista em fevereiro de 1917, Stalin retornou a Petrogrado, atual São Petersburgo, e participou ativamente na Revolução de Outubro, que levou os bolcheviques ao poder. A Revolução de Outubro, liderada por Lenin e os bolcheviques, resultou na derrubada do governo provisório e no estabelecimento do primeiro Estado socialista do mundo. Stalin, sendo um dos membros de longa data do partido,
assumiu um papel importante na organização e execução dos planos revolucionários. Após a Revolução, Stalin foi nomeado Comissário do Povo para as Nacionalidades, uma posição de grande responsabilidade, especialmente considerando a diversidade étnica e os desafios de integração das várias repúblicas não russas no novo Estado soviético. Nesta função, Stalin trabalhou para consolidar o controle bolchevique sobre as regiões periféricas do antigo Império Russo, promovendo políticas que buscavam equilibrar a autonomia local com a autoridade central. Em 1922, Stalin foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, um cargo que inicialmente parecia ter funções meramente administrativas. No entanto, Stalin viu o potencial estratégico dessa posição e a utilizou para consolidar seu poder. Ele começou a colocar aliados leais em posições-chave dentro do partido e do governo, criando uma rede de apoio que lhe permitiria exercer controle sobre a estrutura do partido. Stalin usou sua posição para manipular a burocracia partidária, assegurando que seus apoiadores fossem promovidos e que seus rivais fossem gradualmente marginalizados. A morte de Lenin em 1924 criou um vácuo de poder e uma luta interna pelo controle do partido. Stalin, usando táticas políticas hábeis e a lealdade de seus aliados, conseguiu derrotar seus principais adversários, incluindo Leon Trotsky, Grigory Zinoviev e Lev Kamenev. Ao longo dos anos 1920, Stalin continuou a consolidar seu poder, eliminando sistematicamente qualquer oposição. Ele transformou a posição de secretário-geral de uma função burocrática em uma plataforma de liderança suprema, estabelecendo o que viria a ser um dos regimes mais autoritários e centralizados da história moderna. Assim, ao final da década, Stalin havia emergido como o líder indiscutível da União Soviética, preparando o terreno para suas políticas de industrialização, coletivização e repressão que definiriam sua era no poder. Após a morte de Lenin em 1924, uma intensa luta pelo poder eclodiu dentro do Partido Comunista. Stalin, utilizando sua posição como secretário-geral, jogou habilmente seus rivais uns contra os outros e construiu uma base de poder sólida. Inicialmente, Stalin formou uma aliança com Lev Kamenev e Grigory Zinoviev para marginalizar Leon Trotsky, que era visto como o herdeiro legítimo de Lenin devido ao seu papel na Revolução de Outubro e na Guerra Civil Russa. Trotsky, que defendia a revolução permanente e a expansão do socialismo internacionalmente, foi progressivamente despojado de suas posições de influência e eventualmente exilado. Com Trotsky fora do caminho, Stalin voltou-se contra seus aliados temporários, Zinoviev e Kamenev, que haviam subestimado sua ambição e capacidade de manobra política. Stalin utilizou a burocracia partidária para promover seus aliados leais e eliminar aqueles que representavam qualquer ameaça ao seu domínio. Ele manipulou as reuniões do partido, os congressos e o Comitê Central, utilizando acusações de desvios ideológicos e falta de lealdade para desacreditar e expulsar seus oponentes. Além disso, Stalin começou a promover o culto à personalidade, apresentando-se como o legítimo herdeiro do legado de Lenin e o defensor do marxismo-leninismo. Ao promover a imagem de um líder infalível e indispensável, Stalin garantiu que qualquer crítica a ele fosse vista como uma ameaça ao próprio Estado soviético. Este culto à personalidade foi amplamente disseminado através da propaganda estatal, que retratava Stalin como um líder sábio, benevolente e indispensável para a segurança e prosperidade da nação. Em 1929, Stalin havia eliminado todos os seus principais rivais e consolidado seu poder absoluto. Zinoviev e Kamenev foram expulsos do partido e submetidos a julgamentos públicos, enquanto Trotsky continuou a criticar Stalin do exílio até ser assassinado em 1940, sob ordens de Stalin. Com o controle total do Partido Comunista e do governo soviético, Stalin iniciou uma série de políticas que transformariam a União Soviética e marcariam sua era como uma das mais autoritárias e repressivas da história moderna. O domínio de Stalin foi caracterizado por uma combinação de desenvolvimento econômico agressivo, repressão política brutal e controle ideológico rígido. Ele implementou os planos quinquenais para acelerar a industrialização e a coletivização da agricultura, resultando em grandes avanços econômicos, mas também em imenso sofrimento humano. Através de expurgos políticos, prisões em massa e execuções, Stalin eliminou qualquer oposição real ou potencial, estabelecendo-se como o líder supremo e incontestável da União Soviética. Nos anos seguintes à consolidação de seu poder, Stalin lançou uma série de planos quinquenais com o objetivo de transformar a União Soviética de uma sociedade agrária em uma potência industrial moderna. O primeiro plano quinquenal, iniciado em 1928, concentrou-se na rápida industrialização e no desenvolvimento de setores estratégicos como a siderurgia, a engenharia pesada e a eletrificação. A industrialização rápida trouxe resultados impressionantes em termos de crescimento econômico e modernização. Novas fábricas, usinas e cidades industriais surgiram em todo o país, e a produção de aço, carvão e petróleo aumentou significativamente. No entanto, esses avanços vieram a um custo humano altíssimo. Trabalhadores eram frequentemente submetidos a condições extremas e perigosas, enfrentando longas jornadas de trabalho e uma constante pressão por aumentos de produtividade.
Paralelamente, Stalin implementou a coletivização forçada da agricultura, visando consolidar a produção agrícola em fazendas coletivas e estatais. O objetivo era aumentar a eficiência, controlar a produção e financiar a industrialização através da exportação de grãos. Contudo, a resistência dos camponeses à coletivização foi feroz. Muitos recusaram-se a entregar suas terras e gado ao Estado, resultando em repressões violentas e deportações em massa. A coletivização teve consequências catastróficas, particularmente na Ucrânia, onde contribuiu para a fome devastadora de 1932 a 1933, conhecida como Holodomor. Milhões de camponeses morreram de fome devido à requisição forçada de grãos pelo governo e às políticas brutais que impediam a obtenção de alimentos. A produção agrícola despencou, e as comunidades rurais foram dizimadas. Apesar dessas tragédias, Stalin persistiu em suas políticas, justificando-as como necessárias para o progresso do socialismo e a segurança do Estado soviético. Ele usou propaganda para retratar a coletivização como um triunfo e culpar sabotadores e inimigos do povo pelos fracassos. A repressão política durante esse período também foi intensa. Os expurgos e as execuções tornaram-se comuns, e milhões de pessoas foram enviadas para os gulags, campos de trabalho forçado, onde muitos morreram devido às condições brutais. A paranoia e o controle totalitário de Stalin criaram um clima de medo constante, onde a lealdade absoluta ao regime era exigida. Os planos quinquenais continuaram ao longo da década de 1930, com foco contínuo na industrialização e na autossuficiência econômica. Apesar do imenso custo humano, esses esforços transformaram a União Soviética em uma das principais potências industriais do mundo, preparando-a para desempenhar um papel crucial na Segunda Guerra Mundial e na subsequente ordem global da Guerra Fria. Nos anos seguintes, Stalin lançou uma série de planos quinquenais destinados a transformar a União Soviética de uma sociedade agrária em uma potência industrial. O primeiro plano quinquenal, iniciado em 1928, visava acelerar a industrialização e fortalecer setores estratégicos como a siderurgia, a engenharia pesada e a eletrificação. Esses esforços trouxeram uma modernização significativa à economia soviética, com a construção de novas fábricas, usinas e infraestrutura industrial. A rápida industrialização teve um custo humano elevado. Trabalhadores eram frequentemente submetidos a condições extremas e perigosas, com jornadas de trabalho longas e pressões intensas por produtividade. Apesar das duras condições, o crescimento da produção de aço, carvão e petróleo foi notável, contribuindo para o desenvolvimento econômico e militar da União Soviética. Paralelamente, Stalin implementou a coletivização forçada da agricultura, com o objetivo de consolidar a produção agrícola em fazendas coletivas, kolkhozes, e estatais, sovkhozes. A coletivização visava aumentar a eficiência, controlar a produção e financiar a industrialização através da exportação de grãos. No entanto, a resistência dos camponeses à coletivização foi feroz. Muitos recusaram-se a entregar suas terras e gado ao Estado, resultando em repressões violentas, deportações em massa e execuções. A coletivização teve consequências devastadoras, especialmente na Ucrânia, onde contribuiu para a fome catastrófica de 1932 a 1933, conhecida como Holodomor. Milhões de camponeses morreram de fome devido às requisições forçadas de grãos pelo governo e às políticas brutais que impediam a obtenção de alimentos. A produção agrícola caiu drasticamente, e comunidades inteiras foram dizimadas. Stalin justificou essas políticas como necessárias para o progresso do socialismo e a segurança do Estado soviético. Ele utilizou a propaganda estatal para retratar a coletivização como um sucesso e culpou sabotadores e inimigos do povo pelos fracassos. A repressão política durante esse período foi intensa, com expurgos, execuções e milhões de pessoas enviadas para gulags, campos de trabalho forçado onde muitos morreram devido às condições brutais. Apesar das imensas tragédias humanas, os planos quinquenais continuaram ao longo da década de 1930, focando na industrialização e autossuficiência econômica. Esses esforços transformaram a União Soviética em uma das principais potências industriais do mundo, preparando-a para desempenhar um papel crucial na Segunda Guerra Mundial e na subsequente ordem global da Guerra Fria. A era de Stalin, marcada por progresso econômico e repressão brutal, deixou um legado complexo e controverso que continua a ser objeto de estudo e debate. Em 1939, Stalin assinou o Pacto Molotov-Ribbentrop com a Alemanha nazista, um tratado de não agressão que incluía cláusulas secretas para a divisão da Polónia e de outros territórios na Europa Oriental. Este pacto, formalmente conhecido como Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, foi um acordo estratégico que visava evitar um confronto direto entre a União Soviética e a Alemanha nazista. Além de garantir a neutralidade mútua, o pacto delineava esferas de influência na Europa Oriental, permitindo à União Soviética expandir seu território ao custo dos Estados Bálticos e da Polónia. Em setembro de 1939, o pacto permitiu a divisão da Polónia entre os dois regimes totalitários,
com a União Soviética invadindo o leste da Polónia pouco após a invasão alemã do oeste. Esse acordo de conveniência foi criticado internacionalmente, mas Stalin usou para ganhar tempo e preparar a União Soviética para uma possível guerra com a Alemanha. No entanto, o pacto foi quebrado em junho de 1941, quando Hitler lançou a Operação Barbarossa, uma invasão em grande escala da União Soviética. A traição alemã pegou Stalin de surpresa e levou a um início desastroso para a União Soviética na guerra. As forças alemãs avançaram rapidamente, capturando vastas áreas do território soviético e colocando Moscou e outras grandes cidades em perigo. Stalin assumiu a liderança direta do esforço de guerra soviético, apesar de suas habilidades militares serem questionadas. Sob sua liderança, a União Soviética mobilizou uma enorme capacidade de produção industrial e um esforço de guerra total, utilizando recursos e força de trabalho massivos. Em 1942, a Batalha de Stalingrado marcou uma virada crucial na guerra. As forças soviéticas, lideradas pelo general Georgy Zhukov, conseguiram repelir o cerco alemão e infligiram uma derrota decisiva às tropas de Hitler. Este sucesso foi seguido pela Batalha de Kursk em 1943, onde a União Soviética derrotou a última grande ofensiva alemã, garantindo a superioridade no fronte oriental. A guerra continuou com uma série de ofensivas soviéticas que empurraram as forças alemãs de volta para a Europa Central. Em maio de 1945, as tropas soviéticas capturaram Berlim, levando à rendição incondicional da Alemanha e ao fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Apesar de emergir da guerra como uma das duas superpotências globais, a União Soviética pagou um preço alto. O conflito resultou em enormes perdas humanas e materiais. Estima-se que cerca de 27 milhões de soviéticos morreram durante a guerra, incluindo soldados e civis. As cidades e a infraestrutura do país foram devastadas, e a economia enfrentou enormes desafios para se recuperar. A vitória soviética na Segunda Guerra Mundial consolidou a posição de Stalin como um líder global proeminente e estabeleceu a União Soviética como uma potência dominante na política internacional, marcando o início da Guerra Fria e a divisão do mundo em blocos influenciados pelas duas superpotências emergentes, os Estados Unidos e a União Soviética. Após a Segunda Guerra Mundial, Stalin consolidou a influência soviética na Europa Oriental, estabelecendo regimes comunistas em diversos países da região. Aproveitando a derrota das potências do eixo e a ocupação militar soviética, ele implementou governos alinhados com Moscou em países como Polónia, Hungria, Roménia e na Alemanha Oriental. Esses regimes foram configurados para garantir que os interesses soviéticos fossem protegidos e que a influência soviética fosse mantida no bloco oriental da Europa. Este período marcou o início da Guerra Fria, um confronto ideológico e geopolítico com os Estados Unidos e seus aliados ocidentais. A crescente tensão entre as superpotências emergentes gerou uma divisão clara entre o Bloco Ocidental, liderado pelos EUA e seus aliados da OTAN, e o Bloco Oriental, sob a liderança da União Soviética e do Pacto de Varsóvia. A competição ideológica entre o capitalismo ocidental e o comunismo soviético moldou a política internacional nas décadas seguintes e levou a uma série de crises e conflitos indiretos em todo o mundo, como a Guerra da Coreia, a crise dos mísseis em Cuba e a Guerra do Vietnã. Internamente, Stalin manteve um regime de repressão e vigilância rigorosa. A era pós-guerra foi marcada por uma intensificação da repressão política. O regime de Stalin continuou a realizar purgas e prisões de supostos inimigos do Estado, muitas vezes com base em denúncias ou acusações fabricadas. Essas purgas visavam eliminar qualquer forma de dissidência e garantir a lealdade absoluta ao partido e ao líder. Os processos foram frequentemente acompanhados por tortura e execução, mantendo a população sob constante vigilância e medo. Além das purgas políticas, o governo de Stalin também continuou a implementar uma forte censura e controle sobre a vida pública e a expressão intelectual. A propaganda estatal foi amplamente utilizada para promover a imagem de Stalin como o salvador da pátria e o arquétipo do líder socialista. A repressão e o controle abrangente criaram um clima de medo e desconfiança generalizada, onde a segurança pessoal dependia da lealdade ao regime e da conformidade com suas normas estritas. O governo de Stalin após a guerra também enfrentou desafios econômicos e sociais. A reconstrução da União Soviética exigiu um esforço considerável, e o país ainda estava se recuperando das devastadoras perdas e danos da guerra. No entanto, a liderança de Stalin continuou a enfatizar a industrialização e a coleta de recursos para sustentar a economia e o poder militar soviético. Stalin morreu em 5 de março de 1953, e sua morte marcou o início de uma nova era na União Soviética. Embora o regime de Stalin tivesse terminado, as repercussões de seu governo autoritário e suas políticas de repressão continuariam a influenciar a política e a sociedade soviéticas por muitos anos. Stalin morreu em 5 de março de 1953, marcando o fim de uma era de domínio autoritário e repressivo na União Soviética.
Sua morte desencadeou um período de desestalinização, liderado por seu sucessor, Nikita Khrushchev. Este processo começou com a revisão crítica das políticas e práticas de Stalin, culminando no famoso Discurso Secreto de 1956, onde Khrushchev denunciou os crimes e abusos do regime de Stalin perante o 20º Congresso do Partido Comunista. O Discurso Secreto expôs ao público soviético e ao mundo as dimensões do culto à personalidade de Stalin e os horrores dos expurgos políticos, dos julgamentos fraudulentos e das purgas que eliminaram milhões de pessoas. Khrushchev destacou o uso excessivo da repressão, as injustiças dos processos de Moscovo e a vasta rede de campos de trabalho forçado, gulags, que foram responsáveis por enormes sofrimentos e mortes. Este discurso foi um marco significativo na tentativa de reformar o Partido Comunista e corrigir os abusos do passado. Apesar das contribuições significativas de Stalin para a industrialização rápida da União Soviética e para a vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, seu legado é amplamente marcado pela repressão brutal e pela violência sistemática. Sob seu regime, os expurgos políticos e a coletivização forçada resultaram em milhões de mortes e um clima de medo e desconfiança. A fome catastrófica, especialmente o Holodomor na Ucrânia, e a perseguição de dissidentes e supostos inimigos políticos deixaram cicatrizes profundas na sociedade soviética. Stalin também consolidou um modelo de governo totalitário que perdurou por décadas, influenciando a política e a administração da União Soviética mesmo após sua morte. O impacto de seu governo se estendeu para além das fronteiras soviéticas, moldando as relações internacionais durante a Guerra Fria e afetando países ao redor do mundo que estavam sob influência soviética. A figura de Stalin continua sendo controversa e polarizadora. Seu legado é objeto de intenso estudo e debate acadêmico, político e público. A dualidade de suas realizações e abusos reflete a complexidade de sua liderança e o impacto profundo que teve na história do século XX. A reflexão sobre seu governo oferece lições importantes sobre o poder, a autoridade e as consequências das políticas autoritárias, e continua a influenciar a compreensão e análise das dinâmicas políticas e sociais até hoje. À medida que concluímos nossa análise sobre Joseph Stalin, é evidente que seu legado é tão vasto quanto controverso. O homem que transformou a União Soviética em uma superpotência industrial também impôs um regime de opressão e terror que deixou cicatrizes profundas na sociedade soviética e no mundo. Stalin não só redefiniu o rumo da política soviética, mas também deixou uma marca indelével na história global. Seu governo foi caracterizado por uma combinação de avanços econômicos impressionantes e uma repressão brutal que resultou em milhões de vidas perdidas e um clima de medo generalizado. Até a próxima!